A reforma da Previdência dificilmente vai ser aprovada este ano e a reforma que terá que ser feita no futuro precisa ser com o coração racional e não apenas pensar nos números. A declaração foi dada nesta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro pelo presidente eleito da República, Jair Bolsonaro. No final da tarde, ele saiu aqui desse condomínio de mora na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital, para um compromisso particular. Na volta, falou com os jornalistas e disse que tratou do assunto, a reforma da Previdência, com o futuro superministro de seu governo, Paulo Guedes. Na ocasião, os dois chegaram a uma espécie de consenso que dificilmente haverá brecha, espaço político para a aprovação da reforma da Previdência, aquela que está defendida por Michel Temer há 2 anos, ainda nessa legislatura. Jair Bolsonaro afirmou ainda que a reforma, que vai ser conduzida, capitaneada por Paulo Guedes em seu governo, precisa ser uma reforma com preocupação social, de coração, e não deve apenas pensar na matemática e nas cifras. É complicado, mas você tem que ter o coração também nessa reforma, não é apenas números, tá certo? Se fosse apenas números, você não precisava de economista, né? Qualquer um decidiria ali a questão em cima dos números de forma fria, e nós não queremos isso. Bolsonaro está seguindo para Brasília nesta terça-feira e ainda hoje deve anunciar nomes de novos ministros. A perspectiva é que o parlamentar Luiz Mandetta, do Democratas, seja anunciado como novo ministro da Saúde. As conversas já começaram sobre a especulação de que a atriz Maitê Proença poderia assumir o Ministério do Meio Ambiente. Fontes da campanha descartaram esta possibilidade chamada de maluquice. Sobre a escolha de Joaquim Levy para a presidência do BNDES, Jair Bolsonaro afirmou que não conhece o economista, mas endossa o nome por indicação do super futuro ministro Paulo Guedes. Do Rio, Rodrigo Viega. Bom, e daqui a pouco a Jovem Pan registra a chegada de Jair Bolsonaro a Brasília. Falando sobre a Previdência, Denise Campos de Toledo. Olha, se for com o coração, a gente pode esperar um projeto bem mais ameno, porque a reforma da Previdência, da forma como seria necessária para estabelecer uma condição efetivamente melhor das finanças públicas, ela teria de colocar a qualidade mínima de aposentadoria, ela teria de exigir um tempo de contribuição muito maior, é para mudar esse ciclo em que o rombo vai aumentando sempre muito acima da inflação, é coisa de 6, 7% acima da inflação todos os anos. Então a expectativa de vida cresceu. Então, se fosse para não ter coração, se for uma mudança apenas técnica, a gente teria provavelmente uma reforma da Previdência bem mais dura. E Bolsonaro já está dizendo que não dá mesmo para aprovar nada neste ano, então toda a discussão vai ficar para o ano que vem. Só que você, começando do zero, a gente pode atravessar todo o ano discutindo a reforma da Previdência, porque as emendas constitucionais exigem uma tramitação muito mais complicada. Tem de passar por comissões, tanto na Câmara como no Senado, depois tem de ser aprovada por a maioria de 3/5 das duas casas. Então é todo um processo que pode levar o ano todo, até porque vai enfrentar resistência. Sempre a reforma da Previdência vai exigir aí muita capacidade de articulação, deve mexer com funcionalismo, não se sabe como ele vai tratar a questão dos militares. Ele já até colocou o pagamento de alguns benefícios em troca de se ter alguma mudança na Previdência, mas com compensação. Isso também vai exigir discussões. Se ele conseguir apresentar uma proposta viável, que cria uma expectativa melhor, dá para segurar a situação. Agora, se vier uma proposta fraca, que não faça tanta diferença assim em relação às contas, a gente pode ter alguma cobrança maior em relação a isso, que na prática pode significar instabilidade do mercado até. Augusto, é o que eu estava falando com o Vila mais cedo. É óbvio que a Previdência não seria aprovada nesse ano, né? De onde menos se espera que não vem nada mesmo, né? Esse Congresso não quer aprovar, não vai aprovar, e é até melhor que não aprove nada agora, para que seja feita então uma reforma de verdade. Né? Como a Denise estava falando, eu acho o seguinte, a crise da Previdência é uma crise do setor público, é essencialmente isso, tem que mexer com todas as áreas do setor público, incluindo militares, é evidente, acabar com os privilégios de vez. Quer dizer, já que vai fazer uma reforma tida como impopular, aí tem que se fazer tudo direito. Daí não tem mais essa história de vamos discutir com isso, está tudo muito discutido.
Eu acho que qualquer pessoa que entende da área tem em mente claramente o que é que deve ser feito e aí tem que fazer. O que eu acho é o seguinte, no primeiro ano de governo, o Collor aprovou, a gente se esquece isso, parece que foi um ato imperial e não foi. Foi aprovada pelo Congresso a reforma com o confisco da poupança. Até isso ele conseguiu. Então eu acho que uma reforma mais profunda, ou ela é aprovada agora no primeiro ano, ou também não será do governo Bolsonaro. Aí não há quem aprove, é no primeiro ano e mexendo sim bastante com o setor público. Desculpe, eu atrapalhei, Oliveira. Eu acho o seguinte, que o presidente tem dúvidas sobre a reforma da Previdência, o presidente eleito, sérias dúvidas. E eu também tenho. Nesse sentido, eu partilho com o presidente eleito das mesmas, não sei se são das mesmas dúvidas, mas eu também tenho dúvida. É muito mais fácil aprovar algumas medidas da reforma da Previdência que não exige quórum qualificado do que fazer uma reforma geral da Previdência. É mais prudente, porque o que vai acontecer, uma reforma geral da Previdência por etapas, é gradual. Preste atenção, lenta, gradual, segura. Então, fazer a coisa de forma gradual, para diminuir a tensão política, senão a tensão vai ser muito grande. Mas precisa mostrar que vai fazer isso de forma gradual. Porque o que vai voltar à baila é o seguinte, faz uma reforma radical da Previdência. E os privilégios concedidos, isenção, renúncia fiscal para B, para C, para D, a Zona Franca de Manaus, aí vou começar a desenterrar um monte de coisa, que é verdade, que não deveria existir. Então é melhor um pouco de prudência, o governo ir fazendo por etapas, mostrar que tem compromisso com a reforma e começar a fazer paulatinamente, dentro do que é possível, né? Mostrando que uma série dessas reformas não terão resultados imediatos, mas é uma sinalização que tem compromisso com a mudança. Mas você não acha que deve deixar claro que vai mexer no setor público? Tem de mostrar que esses privilégios vão ser enfrentados, porque não é possível ter, por exemplo, a questão dos militares, eu não considero privilégios, porque a carreira militar ela tem características muito específicas em relação a carreiras do mundo civil e outras carreiras do funcionalismo público. Você dedica a sua vida, desde o colégio militar até os 60 e poucos anos, depende, a uma função em que você não pode sair e exercê-la fora da estrutura estatal. Ninguém vai ser general na iniciativa privada, coronel, major, capitão, vai ser uma outra coisa. É diferente numa carreira de economista, de professor, de químico, de físico, de matemático, etc., de médico, né? A carreira militar ela tem uma especificidade que tem de ser contemplada, mas tem questões que têm de ser resolvidas, a questão das pensões, por exemplo.